Muito boa noite, senhoras e senhores. Gina Ariete estreando o programa hoje aqui no Rosa Show, na Avenida São João, 1448, aqui a Casa do Sucesso. Aqui a gente faz alegria, leva amor para vocês. E como eu prometi, a estreia do nosso programa hoje, Um Dedo de Prosa com Gina Ariete e Wanda Araújo. Boa noite, Wanda. Boa noite a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui, a convite da minha grande amiga Gina, uma pessoa especial, e também muito feliz por ter uma pessoa muito especial aqui no programa, que é o Dr. Luiz, que vai falar muitas coisas maravilhosas, e vocês fiquem atentos, porque tem muita notícia aí, viu? Recebendo em nosso programa hoje, Dr. Luiz Aurélio da Silva, presidente da Associação de Transição Planetária, pesquisador, palestrante, administrador de empresas e consultor de grandes negócios. Coordenador do projeto das colônias autossustentáveis. Aqui, com muito prazer, estamos recebendo esta personalidade hoje para estar falando sobre a transição planetária. Pasmem, vocês hoje vão ter um choque. Mas um choque de verdade. E a gente vai agora passar o microfone para o Dr. Luiz Aurélio. Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, como nós sempre falamos, espalhando as verdades escondidas. Mas o que ela disse é verdade. Preparem seus corações, porque hoje eu vou mostrar de forma científica que o nosso planeta está passando por um momento muito sério e, sem medo de errar, os eventos vão se agravar cada vez mais. Nós temos um período de tempo muito curto para fazermos muitas coisas que temos que fazer. Porque eu não estou aqui só para falar sobre o que está acontecendo com o planeta. Também estamos para dar esperança. Muito bom. Dr. Luiz, a Associação de Transição Planetária, ela tem um projeto humanitário, não é? Para salvar vidas. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto para a gente hoje aqui na TV Society e para a Rede Interlagos de televisão e mais 12 afiliadas acompanhando o nosso trabalho. Hoje com Gina Ariete e Wanda Araújo e o Dr. Luiz Aurélio num dedo de prosa, aqui com você. Vamos lá. Primeiro, nosso planeta está mudando. Eu sei que muitas pessoas já perceberam isso. Só que é muito, muito mais sério do que vocês imaginam que está acontecendo. Pelo menos a maior parte das pessoas. Nós vamos entrar no próximo evento de extinção em massa. E isso não é da boca para fora. Vou provar cientificamente o que eu estou falando. Infelizmente, ou felizmente, sendo um evento normal e cíclico, tudo o que nós estamos passando ocorre a cada 12 mil anos, em duas situações diferentes, num ciclo de 3.600 anos e num ciclo de 12 mil anos. Está chegando o momento da nossa transformação planetária. Muitas coisas já estão ocorrendo com o planeta, mas você para pensar? Já percebeu a quantidade de terremotos que estão acontecendo no Brasil? Vocês já perceberam que o Sol não nasce mais no mesmo lugar? Não se põe mais no mesmo lugar? Vocês já viram a Lua sorrindo? Sabe o que significa isso? O eixo da Terra está alterado em 90 graus. E o nosso eixo, para vocês terem uma ideia, ele oscila entre 19 e 23 graus e meio. Então, falar 90 graus é muita diferença. Porque nós temos, dentre vários motivos, um grande agente transformador. Lembra da música da Cássia Eller, O Segundo Sol? Aquilo é uma grande verdade. Só que é algo que os governos escondem, a mídia, infelizmente, esconde, porque dizem não é para causar o pânico. Mas o que você prefere? Saber a verdade e ter tempo para se preparar? Ou simplesmente ser pego de surpresa quando não tiver mais nada o que fazer? Nós temos um projeto. Esse projeto segue a mesma linha que os governos fazem. Bunkers, abrigos subterrâneos. Abrigos que vão salvar 340 mil vidas, que é a base do nosso projeto. 340 mil pessoas na qual nós não escolhemos quem vai,
e não pedimos nenhum centavo para ninguém. É um projeto humanitário, onde nós procuramos a ajuda de pessoas do bem, pessoas que queiram se reunir conosco para fazer a diferença. Você quer a diferença? Faça parte da diferença. E nem precisamos desse agente transformador que a NASA chama de Helenin P/2011-NO1. É o nome astrofísico dele. Nem precisa, porque nós já temos alguns processos pelos quais nós estamos passando que já é irreversível. Lembra daquela história que dizem que em 2012 ia haver um grande evento e que nós todos teríamos em extinção? Isso quase aconteceu. Passou um outro astro, que por ironia a NASA também chama de Helenin, só que Helenin C/2010-X1. Um outro pequenininho, só 56 vezes o tamanho da Terra. Pequenininho, porque você não viu o próximo. Mas vocês vão ter essas informações. Inclusive, todos os links oficiais, para que vocês possam ir lá nos links, verem, tirarem suas próprias conclusões. Porque uma coisa que nós falamos é o seguinte: você não precisa acreditar em nós. Pesquisem, vejam, o mundo está mudando. E essas alterações são visíveis. Já perceberam como tem mudado? Como tantas coisas estão acontecendo? Para vocês terem uma ideia, quando passou o primeiro El Niño, ocorreu muitas coisas no planeta, mas tudo é escondido. Tivemos uma explosão no núcleo da Terra, chamada anomalia tridimensional intensa. O manto da Terra hoje não gira mais em sincronia. E o pior de tudo, iniciamos o processo de inversão dos polos magnéticos. Se você pegar uma bússola, ela não aponta mais para o Polo Norte. Vocês podem observar, inclusive existe um site chamado NOAA, que é do governo americano, que você pode entrar, vai estar disponível inclusive esse link, que você pode entrar para fazer a declinação magnética. Quer dizer, você vai saber aonde está o Polo Norte na cidade onde você está. Só que isso nos causa um imenso problema. Com a inversão dos polos magnéticos, o manto da Terra, ele sofre alterações também, e principalmente a nossa magnetosfera, nosso campo de força. Sem ele, não vai existir vida na Terra. Só que com esse processo, que é irreversível, vai chegar um ponto que ele vai apagar. E a vida sobre a Terra vai se extinguir. Eu sei que é muito fácil falar, mas observem, principalmente, o que ninguém conta nada disso, mas façam pesquisas. É muito fácil quando você sabe o que procurar. Vejam, por exemplo, essa matéria que saiu numa revista científica, Life Science. Ela diz o seguinte: a ESA, que é a Agência Aeroespacial Europeia, ela diz a seguinte matéria: o campo magnético da Terra, que protege o planeta de explosões enormes de radiação solar mortal, vem enfraquecendo nos últimos 6 meses, de acordo com os dados coletados por uma rede de satélite da ESA chamada SNOW. E são novos satélites que monitoram a Terra no campo magnético. Mas veja outra parte que é muito importante. Estima-se que o campo estava enfraquecendo cerca de 5% por século 100 anos. Mas os novos dados revelaram que o campo magnético está realmente enfraquecendo 5% por cada década. Vamos fazer uma conta. Se está enfraquecendo 5% por cada década, vamos imaginar 200 anos, acaba 100% do campo magnético. Só que vamos lembrar que a gente precisa de pelo menos 50% do campo magnético para ter vida sobre a Terra. Então vamos calcular 100 anos. Só que quando vocês acessarem o link da ESA, vocês vão ver que dá a impressão que 60% já foi embora. Que nós não temos 60% do nosso campo que protege o nosso planeta. Nós vamos calcular não 60%, 30%. Representa 60 anos. Nos resta apenas 40 anos. Só que aí nós temos que entrar em alguns fatores. Primeiro fator, vamos imaginar que
Antes era 100 anos, 5%. Agora é 5% a cada 10 anos. Daqui a pouco é 5% por ano. É uma escala progressiva. Vamos imaginar também uma outra coisa. Nós temos um agente transformador, que eu vou falar mais para frente, que é uma estrela anã magnética. Anã só tem no nome. Imaginem um superimã gigante que está alterando o nosso planeta e de várias maneiras diferentes. Aí alguns podem pensar, nossa, no campo de força é muito forte, isso nunca vai acontecer. Já aconteceu. Nós já tivemos, durante 2 horas e 14 minutos, que nós conseguimos pesquisar dentro do site da NASA e localizamos. Fora as vezes que a gente não percebeu. Durante 2 horas e 14 minutos, o campo de força da Terra acabou. Se tivesse passado um vento de partículas cósmicas ionizadas, todos nós teríamos morrido em poucas horas por falta de oxigênio. Isso aconteceu, isso é real. Vocês vão ter todos os links, mesmo que a NASA tente esconder. Então esses eventos que estão ocorrendo com o nosso planeta, só o fato da inversão dos polos magnéticos já está nos levando para o 5º evento de extinção em massa. Isso parece ser algo de outro mundo? Não. Infelizmente, essas são as nossas verdades que são escondidas de todos nós. O nosso projeto visa salvar a todas as pessoas que pudermos e que estiverem antenadas nesse projeto, exatamente porque é irreversível esse processo. Só que não é só ele. Tem muitas outras coisas acontecendo também com esse planeta. Falamos que ia ser fortes emoções, né? Já doutor, eu já estou aqui, né, pegando fogo só de ouvir você falar essas coisas. Eu vou passar aqui para minha querida Wanda Araújo. A Wanda é atriz, produtora de TV, muitos anos de SBT, e hoje fazendo parte do quadro do Grupo Society. Isso nos engrandece quando profissionais, jornalistas da área, como a gente está assessorado aqui pela Tânia, e o programa Ginariete, graças a Deus, é um sucesso, né? E eu vou passar essa próxima pergunta para a nossa estreante hoje. Doutor Luiz, como o senhor descobriu essas coisas? Tem um fato interessante que é assim, a gente não nasce palestrante e a gente não acorda achando que tem que fazer isso. Muitas vezes a vida nos leva de formas muito estranhas, inclusive, como descobrir isso. Particularmente é uma história pessoal, que eu vim de um momento ruim da minha vida, e simplesmente eu voltei, eu morava no Rio de Janeiro, voltei para São Paulo, e eu tinha que fazer alguma coisa para trabalhar, reestruturar a minha vida. E aí na internet, acabei vendo uma palestra de uma pessoa chamada André Luiz Ruiz, e ele falava um pouco sobre isso. E no momento que ele falava sobre isso, eu fiquei fascinado com esse tema. E aí comecei a estudar a fundo, pensei assim, bom, vou fazer palestra, precisava reestruturar a minha vida. Falei assim, vou fazer palestra. E nessa que eu comecei a estudar, e eu me aprofundei muito, me apaixonei pelo conteúdo que eu estava aprendendo. Só que um determinado dia, pesquisando no site da NASA, eu esqueci o nome do Helenim, porque até então eu só sabia do primeiro. Eu esqueci o nome, e nessa que eu esqueci o nome, eu digitei só Helenim. E apareceram 2 astros. Fiquei intrigado com essa história, 2 astros. E aí nessa que apareceu 2 astros, eu peguei, anotei o código do outro, o código astrofísico dele, e vendo uns vídeos que quando passou esse primeiro astro, passou em 2012. Foi toda aquela história, inclusive a NASA colocava tarjas pretas para que ninguém visse. E aí, o que acabou acontecendo? Eu vi um vídeo de um brasileiro que mostrava a Lua. E a Lua mostrava 2 astros, um bem lá no fundo. Na hora eu lembrei, aquele outro Helenim, o Helenim P/2011 NO1. Imediatamente o que eu fui fazer? Fui fazer todas as pesquisas dentro do site da NASA para ver se realmente era ele.
Existe um negócio chamado diagrama de órbita, que é a órbita onde os planetas estão, ou cometas, ou qualquer astro. E eu vi que era exatamente aquele que estava naquele lugar. E eu comecei a estudar sobre isso. Só que antigamente a NASA ela deixava umas informações a mais, que hoje ela desapareceu. Naquela época não tinha malícia de dar um print na tela. Ela desapareceu e ela mostrou o tamanho do campo magnético. Quando eu vi isso, é como se um monte de quebra-cabeça tivesse se encaixado de uma vez só. Porque eu lembrei de tudo que eu estudei. Eu lembrei dos campos da FEMA nos Estados Unidos, os 4.800 bunkers que foram construídos nos Estados Unidos, os 5.000 construídos na Rússia, todas as preparações pesadas. Eu comecei a entender uma série de coisas, depósitos de sementes. Eu comecei a toda a ficha, vamos dizer assim, caiu de uma vez só. Particularmente, eu entendi ali naquele momento, que nem, eu até brinco, né, que eu falo o filme Armagedon, né, quando o Bruce Willis é levado lá para NASA e ele tem aquela notícia que o cometa vai bater, eu me senti igualzinho. Eu entrei em choque na hora. E nessa que eu entrei em choque, você já começa a pensar na família, já começa a pensar em tudo. Depois de uns 3 dias, e eu te garanto que eu estava muito mal, depois de uns 3 dias eu acordei com a seguinte ideia: vou salvar vidas, vou construir bunkers. E até por ironia e muita fé, porque eu estava numa situação extremamente complicada da minha vida financeira. Eu falei, eu vou construir. E é aquela história, determinação, fé e foco. Vamos embora. E aí comecei a trabalhar para poder alertar as pessoas. Criamos uma página no Facebook, Transição Planetária, as Verdades Escondidas. E aos poucos foram agregando pessoas do bem. E aí que eu descobri, mas no susto. E aí acordei um dia dizendo assim, vou construir colônias autossustentáveis, bunkers, vou salvar vidas. É o que eu faço desde então. Excelente, doutor Luiz. Agora, é uma curiosidade muito grande, tanto aqui da Ginariete, quanto os nossos telespectadores e internautas. Essa é uma coisa muito importante, uma pergunta super importante que vou lhe fazer agora. Os governos sabem do que está acontecendo desde quando? Eles sabem desde 20 de janeiro de 62. A NASA sabe desde 20 de janeiro de 62, mesmo que ele minta, dizendo que foi descoberto recentemente. Essa aqui é um documento da NASA, mostra Elenin P/2011-N1, e aqui está a data do descobrimento, 20 de janeiro de 62. E de lá para cá, eles vieram se preparando. De lá para cá, eles pegaram e fizeram os bunkers, eles prepararam a mídia, eles fizeram todo um trabalho para cobertar exatamente o que estava acontecendo. Mas eles sabem há muitas décadas, e há muitas décadas eles estão se preparando nesse sentido. Wanda, faça a sua pergunta ao doutor Luiz Aurélio, por favor. Existe, doutor Luiz, aquecimento global? Não. Isso é uma grande farsa. Tá? Não existe aquecimento global. Muito pelo contrário, nós entraremos numa mini era do gelo. A desculpa do aquecimento global foi criada para poder tampar o Elenin no mundo. Vocês já perceberam que as nuvens hoje não são mais como eram antigamente? Você olha para o céu, você quase não vê as nuvens, você quase não vê o céu. Hoje é sempre uma parte espessa, como se fosse uma grande poluição. Isso são trilhas químicas. Aviões espalham trilhas químicas no mundo inteiro, com a desculpa do aquecimento global. Antes a desculpa era feita da seguinte maneira, que nós teríamos que evitar com monóxido de enxofre para abaixar a temperatura do planeta. Tudo que já foi identificado desses produtos químicos terríveis, que tem cepa de vírus, tem nanotecnologia, bário, estênio, tudo que causa uma série de doenças. Vocês já perceberam como muitas vezes vocês vão parar no hospital com doenças respiratórias do nada? Observem,
E bebam muita água do filtro de barro de preferência, mas bebam muito para limpar o organismo de vocês. Inclusive, a NASA sabe há muito tempo que não vai haver o aquecimento global. Nós estamos entrando numa mini era do gelo. Vocês vão ter acesso a todos os links. A NASA sabe, desde 2006, que nós entraremos numa mini era do gelo. A desaceleração que vemos agora significa que o ciclo solar 25, cujo pico ocorrerá em todo o ano de 2022, poderá ser um dos mais fracos do século. O que ocorre? Nós temos picos de 11 anos. A cada 11 anos o Sol tem um máximo, depois ele tem um mínimo. A NASA sabe desde 2006, aliás, deve saber de mais para trás, mas eles noticiaram em 2006, que nós entraremos no mínimo de Mulder. Mínimo de Mulder é quando o Sol ele não tem as explosões solares. Quer dizer, ele não manda ondas para a Terra. Só que para vocês terem certeza dessa informação, a atualização do NOAA, que é assim, a NASA monitora o espaço. Quando entra para baixa atmosfera, é o NOAA até as profundezas do mar. Ciclo de projeção de manchas solares. Por favor, dá um zoom aqui. Esse ponto vermelho é onde deveria estar. Olha como nós estamos lá embaixo. E isso é um estudo que foi feito no mês passado, porque a atualização é a cada 2 meses. Então, o que ocorre? A NASA informa, nós vamos entrar no mínimo de Mulder, o Sol não vai ter explosões, mas, ao mesmo tempo, está provando que o que eles falaram é real. Quer ver? Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês duas. O Sol é quente? Acho Com muito certeza. quente. Então eu vou fazer a seguinte pergunta. Se o Sol é quente, me responda o seguinte. Para ver calor, no caso, queima, não tem que ter oxigênio? Com certeza. O espaço tem oxigênio? Não, né? Uma outra pergunta. Da Terra até o Sol são 145 milhões de quilômetros. Só que a temperatura é menos 400 graus Fahrenheit, ou 233 graus Celsius, negativo. Se o Sol é quente, essa distância não deveria ser quente? Deveria. Doutora, eu vou te dizer uma coisa para você. Eu estou petrificada. Daqui a pouco eu vou, não sei se vou virar torresminho aqui, ou se vou sair gelada, congelada daqui do Rosa Show. Pode ter certeza. A gente volta já. Vou botar aqui.